Calorosas saudações e Luís Montenegro pode tremer e engasgar-se quando fala do Chega. Já eu nunca me engasguei a pedir like no início dos vídeos, portanto metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores. Já passámos os 50, vocês são fantásticos. Portanto metam like, subscrevam e partilhem. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E têm as minhas redes sociais aqui em cima. Canto superior direito, o vosso, o meu esquerdo. Ora, vamos então ver porque hoje é dia de congresso do PSD. Hoje e amanhã, e Luís Montenegro já discursou com críticas diretas a Pedro Nuno Santos e indiretas a André Ventura. Vamos ouvir. Boa tarde. Luís Montenegro responde a Pedro Nuno Santos e recusa que o governo esteja isolado. No primeiro discurso que fez ao Congresso do PSD, o líder do partido lembrou que aquilo que o PS não fez no passado e o que o governo fez em poucos meses a vincar diferenças em relação aos socialistas, afirmou ainda que não é herdeiro de pântanos e de bancarrotas. Entra no Congresso sem o peso da questão orçamental e o discurso reflete essa leveza que o líder do PSD tem pela frente. Mas Luís Montenegro sabe o significado que a abstenção do PS pode ter e faz questão de separar as águas. Nós não somos descendentes nem de pântanos, nem de bancarrotas, nem de empobrecimentos. Por mais que tentem, nós não somos iguais àqueles que estiveram aqui antes de nós. Nós somos diferentes e nós estamos a fazer a diferença. É assim, eu não concordo muito com isso. A primeira parte eu acabo por concordar. O PSD não é herdeiro de pântanos políticos de António Guterres, também não é herdeiro político de José Sócrates. A responsabilidade da bancarrota não foi de Pedro Passos Coelho, nem de, na altura seria Marcelo Rebelo de Sousa, ou de Durão Barroso, não é? Portanto, enfim, nesse aspecto eu concordo com o Luís Montenegro. Agora, dizer que nós somos diferentes do Partido Socialista quando aprovou, ou neste caso acaba de ser viabilizado um orçamento de Estado que é praticamente igual ao orçamento de Estado de António Costa, enfim, acaba por ser um bocado um contrassenso, não é? Lamento dizer isto. É que eu compreendo para a narrativa política que é bom não ter o peso das bancarrotas e do xerreque da política portuguesa, mas ao mesmo tempo é preciso compreender que as pessoas que votaram na AD como uma questão de alternativa. E essa alternativa não é uma questão meramente de substituição governamental, ou seja, vamos continuar com a mesma coisa, só mudam os intervenientes. Não. As pessoas que votaram na AD, creio eu, a grande maioria delas, queria não só intervenientes diferentes, como também uma intervenção diferente. Agora, em termos estruturais, o que muda não é nada. 1% de IRC, o que é isso? Por amor de Deus. O IRS jovem é exatamente o mesmo. Portanto, enfim, eu sei que há prolongação dos anos, mas o modelo é o mesmo do PS. Portanto, enfim, acaba por ser uma coisa um bocado quase, eu não quero dizer ridículo, porque acho que o que acontece na política portuguesa, isto não chega a ser, não é isso, mas eu não quero utilizar o termo contraproducente. Vocês às vezes gozam comigo que eu digo isto muitas vezes, mas é contraproducente, desculpem lá. Grande parte do discurso enumera as medidas que pôs em prática desde que tomou posse como Primeiro-Ministro. Diz que não são PowerPoints sem consequências como no passado. Dá o exemplo do descongelamento da carreira dos professores. Diz-se que nós, a este propósito, só fizemos o mais fácil. Aquilo que ninguém percebe é que se era assim tão fácil, porque é que ainda não estava feito? Ele tem razão. Tá, aqui. Dizem que nós somos iguais ao Partido Socialista. Não somos, porque se fôssemos iguais, isto continuaria por ficar a ter necessidade de ser feito. E não, está feito, está decidido, está em execução. E isso faz toda a diferença. Repararam como ele, na primeira, que ele diz do... E ele ia até ter razão, quando ele diz do... Se dizem que é fácil, porque é que não estava feito? Pá, e do ponto de vista prático, ele tem razão. E atenção, muitas das coisas que o governo fez, porque eu acho que o Luís Montenegro também não foi mau em tudo, embora eu acho que a avaliação, neste momento, para mim, a avaliação que eu dou ao governo é uma avaliação negativa, não é? Seria contraproducente da minha parte eu ter criticado durante anos António Costa e agora chegar aqui com um orçamento de Estado quase igual ao do António Costa e dizer que a ação governamental é boa. Não é. É melhor do que a do António Costa. Mas também, sejamos honestos, não era complicado. Porque o António Costa, num governo de maioria absoluta, conseguiu ter, pá, 15 demissões. Pá, uma coisa impressionante, não é?
pelo mau motivo, pelos maus motivos, mas não deixa de ser impressionante. Portanto, o António Costa, na política, ser constante é muito importante. O António Costa é muito constante a fazer asneira, para não dizer outra coisa. Mas agora na segunda parte, ele até se engasga a dizer, quando ele sente ali aquela pressão, quando quer dizer nós somos diferentes do PS, ele engasga-se todo. Isto é claramente uma indireta à narrativa do Chega. Ser feito e não está. Fôssemos iguais. Espera. É aqui. Socialista, não somos, porque se fôssemos iguais, isto continuaria por ficar a ter necessidade de ser feito e não está feito, está decidido, está em execução e isso faz toda a diferença. Não faz, lamento. Faz alguma diferença, eu tenho que ser justo aí, mas não faz toda a diferença. A função do governo é executar, não é estar em execução. Por exemplo, o aeroporto está em execução legislativa há 50 anos. Quase, não tanto, mas, enfim. A terceira ponte sobre o Tejo, idem aspas. Não é? Portanto, vamos ver. Olha em frente, a pensar já nas autárquicas que quer vencer, mas não esquece o passado, as vitórias nas regionais e até a derrota renhida das europeias. Anuncia até que Sebastião Bugalho já é militante do partido. Por acaso eu acho isto mal jogado por parte do Bugalho. Eu compreendo que o mandato de deputado europeu é longo, são 5 anos, mas eu acho que um dos grandes trunfos que o Sebastião Bugalho tinha era a questão da independência, não é? E que agora será avidamente criticada por parte dos normais críticos do Sebastião Bugalho. Eu acho que era a grande vantagem dele e que acaba por perder ao filiar-se no PSD, muito honestamente, acho que não é bom para ele, mas isto é a minha opinião. Não sei até que ponto é que ele tem mais ambição dentro do partido e que se calhar a filiação do Bugalho, isto só que esta parte, não tem a ver com o facto de ele um dia pensar ser líder do PSD. Porque eu já vi entrevistas dele, eu não quero estar a colocar palavras na boca dele, mas agora lembrei-me disto. Ele, em determinado aspecto, perguntaram-lhe alguma coisa se ele gostava de ser primeiro-ministro. Ele disse qualquer coisa do género: não vou dizer que não quero ser primeiro-ministro. Foi uma coisa assim do género, creio eu não quero estar a induzir-vos em erro. Se pesquisarem, são capazes de encontrar algo assim do género, porque ele disse umas palavras similares, embora eu não tenha preparado a informação para falar do Bugalho. Agora havia este certo aqui, lembrei-me e acho que era interessante. Não sei se ele faz esta filiação com um dia, ou com o objetivo de um dia ser líder do PSD. Já deu essas declarações que eu acho que ele deu no passado. Portanto, seria a única visão mais justificativa que eu estaria a ver. Contudo, continuo a achar que não é a melhor estratégia para ele. Acho que ele valia mais. As qualidades intelectuais dele, a bem ou a mal, são as mesmas, independentemente disso, mas ele teria mais valor político estando como independente do que propriamente ligado a um partido. Mas isso é a minha opinião. Mas esta primeira intervenção no Congresso do PSD é a pensar no PS, a mostrar que a viabilização do orçamento não é um pacto de não agressão. Responde a Pedro Nuno Santos, que disse que este é um governo isolado e absolutamente dependente do PS. E ainda há quem diga que nós estamos isolados? Não. Nós estamos cada vez mais próximos daqueles que interessam. Nós estamos com um registro de proximidade que, eu sei, deixa alguns um pouco desorientados, mas a nós nunca nos deixa desfocados. Eu compreendo que isto seja discurso político e narrativa política, mas o Luís Montenegro está a dizer isto, mas eu espero bem que ele não acredite no que está a dizer. Porque dizer que o governo não depende do Partido Socialista quando o Orçamento de Estado só passa porque o Pedro Nuno Santos assim o quis, até teve que marcar uma conferência de imprensa para falar ao país às 8 da noite, é uma desfaçatez completa. É que uma coisa é nós discordarmos dos partidos, ou fazermos oposição, ou termos narrativa política. Outra coisa é encararmos a realidade de uma forma completamente dispara àquilo que ela é. Porque a realidade é que o governo está isolado. O governo governa sozinho. Porque não tem maioria parlamentar, governa com o CDS, o PSD, obviamente, mas são 80 deputados. Precisavam de 116 para fazer aprovar um orçamento, que não o têm, não é? Nem com os liberais, nem com o Chega. Portanto, a meu ver, isto, claramente, o Luís Montenegro, quando o Pedro Nuno Santos diz o PSD está na mão do PS, não sei se foi o termo utilizado, mas tem uma grande dependência, claramente que tem. Claramente que tem. Aliás, o grande problema aqui, e eu sempre disse isto nos últimos meses, se o Luís Montenegro aprovasse este orçamento, ficava a governar até 2027. Portanto, até 2027 não há eleições por causa das presidenciais em 26. Porque não pode haver eleições nesse período de 6 meses antes das presidenciais e 6 meses depois. Portanto, nesse ano, 2026, não há
25, final de 25 e início de 26 não há eleições. A questão aqui é que aí as coisas podem mudar, não é? Porque o eleitorado de centro-direita pode ficar algo desiludido com o próprio Luís Montenegro, no sentido em que votou no centro-direita, mas ele está a governar como se fosse centro-esquerda. A realidade é essa, não é? Portanto, é aquela velha máxima, vocês podem erradicar o homem, mas não podem erradicar a ideia. O António Costa foi-se, mas o cérebro dele não. É o tiro de partida de um Congresso que, sem as guerras do orçamento, não quer deixar os socialistas em paz. Vamos ouvir o Hugo Soares. As coligações negativas aconteceram já durante a legislatura. Estes 6 meses foram marcados por um conluio entre o Chega e o Partido Socialista, como os portugueses sabem, que o Partido Socialista e o Chega são mais parecidos do que parece muitas vezes, porque eles unem-se de facto no Parlamento, desta vez para aprovar, veja lá, um diploma do LIVRE. O Chega votou ao lado do Partido Socialista um diploma do LIVRE. É bom que isto fique desmascarado aos olhos dos portugueses, porque é preciso que estas questões fiquem absolutamente claras. É assim, não obstante o facto de eu achar que às vezes o Chega, no meu entender, vota erradamente consoante o seu padrão ideológico, eu acho que utilizar isto como argumento não é muito justificável. Porque importa mais as propostas específicas em que se vota do que a quantidade de propostas em si. Vamos imaginar que num dia no Parlamento vão a votações 50 propostas, em que 40 são sobre tubos de escape nos carros, bocas de incêndio, pianos e carne. Coisas assim do género. E acaba por o LIVRE e o Chega até terem ali umas concordâncias em 38 das 40 propostas, e depois nas outras 10, não é? Eu disse que eram 50, não é? Nas outras 10 só concordam em 2 ou 3. No final do dia, nas propostas sobre as bocas de incêndio, os pianos e as carnes e não sei o quê, o Chega e o LIVRE concordaram em 80% das coisas. Mas depois, no que realmente importa, em matéria fiscal, em matéria de imigração, em matéria de administração interna, negócios estrangeiros, etc., nessas propostas de teor efetivamente relevante, defesa, aí se calhar a contundência já não é tão importante. Eu referi que às vezes concordo que esse conluio aconteça, mas mesmo assim acho que o Chega não o deveria fazer, como foi o caso do IRS. Nas portagens tenho uma opinião diferente, porque o Chega sempre defendeu a erradicação das portagens, e no caso o PS propôs isso. Eu acho que os partidos não devem votar contra as propostas só porque são de determinados partidos. O PS, por exemplo, fazia isso ao Chega, a meu ver erradamente, na última legislatura. Só porque eram propostas do Chega, votava-se contra. E isso não faz sentido, porque o interesse nacional tem que estar acima do interesse partidário. E, portanto, acho que aqui isto não vale muito a pena, até porque eu poderia utilizar o mesmo argumento entre o PS e o PSD, já que a percentagem de propostas votadas nos últimos anos no Parlamento entre o PS e o PSD também é bastante elevado. E se eu for olhar para os grupos do Parlamento Europeu, entre os socialistas e democratas, do PS, e o PPE do PSD, também votam muitas vezes em conjunto, não é? Então é uma coisa muito relativa. Compreendo que a narrativa política e a propaganda, mas vale o que vale, não é? Vamos um bocadinho mais de seriedade, de um lado e do outro. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto, sigam-me no Instagram, no YouTube também podem, já, enfim, Twitter e TikTok. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.